Agora estamos na pandemia. Ela bateu na nossa janela na semana passada. Para nossos efeitos aqui, na aula passada, para efeitos das nossas vidas, há mais de 6 meses. E mudou a nossa vida. Essa pandemia mudou a nossa vida. Houve outras. Houve uma há 100 anos atrás. Ninguém daqui a experimentou. Quer dizer, nas nossas vidas, essa é um grande divisor de águas. É um grande choque. É uma brutalidade do tempo, do espaço, da natureza, de nós, que provocamos tudo isso. Com o longo movimento de afastamento da natureza, que foi sendo objetificada, tecnificada, alheada, tornada alheia, o que tudo correspondeu a movimentos culturais importantes. Não foi nenhuma maldade com a natureza. Movimentos culturais importantes que produziram a história ocidental, suas incidências sobre o Oriente, que tem outra relação, outras relações com a natureza, a incidência sobre os povos originários, vamos pensar no Brasil, por exemplo, que tem uma relação viva com a natureza, como os povos africanos e as culturas africanas transplantadas. Nós podemos observar de perto os nossos povos da floresta, povos originários, as culturas africanas transplantadas, sobretudo do ponto de vista religioso. Nós sabemos a relação que há ali com a natureza, de reverência, mas não propriamente uma reverência como a que nós, no Ocidente, tivemos no tempo do politeísmo com os deuses, na Grécia, em Roma. Não se saía de casa sem antes reverenciar os deuses lares. Chamavam-se lares, esses deuses. Estavam referidos ao lugar do fogo na casa, tanto o lugar que aquece a casa, o que é o centro da casa, que por isso se chama lareira. Então, os deuses lares eram os deuses protetores, guardiões daquela casa. Não se saía de casa sem propiciar esses deuses. E depois, durante o dia, os romanos, sobretudo, eram muito, para nós pareceria, né, que eles eram muito supersticiosos. Em tudo que viam, eles viam augúrios, bons ou maus augúrios. Tinha sacerdotes especializados em augúrios, os álgures. Abriam as entranhas dos animais, viam se era propício praticar certas ações políticas, militares, né, quaisquer. Então, havia ali uma reverência aos deuses. Depois, na cultura monoteísta, que é a nossa, que até hoje é a nossa. E aí confluíram as 3 grandes religiões monoteístas, a judaica, a cristã e a muçulmana, para constituir um grande caldeirão de reverência à transcendência, a Deus. Então, essa não é a relação dos povos originários, dos povos de matriz africana. Estou dizendo de matriz africana porque nós os conhecemos no Brasil, transplantados, né? Mas é de se supor que essa tenha sido, pelo menos, a experiência arcaica desses povos no seu lugar de origem. Eles têm uma relação imanente com a natureza. Eles, se é uma árvore, o centro daquele terreno faz frente com a rua tal, fundos com o espólio da viúva
pelo lado direito, a cervejaria, não sei quanto, pelo lado esquerdo, a viela, tal. Mas é um terreno. À noite, quando a comunidade se reúne, o orixá, regente daquela comunidade, e orixá significa, a gente chama os santos, os deuses, né? Por assimilação, por sincretismo, eles são ancestrais. Eles são ancestrais, existiram num tempo passado e protegem a comunidade. Quando aquele ancestral é invocado e investe naquele terreno, o terreno é investido por uma intensidade de presença do ancestral, regente naquele terreno, o terreno vira terreiro. O terreiro é sagrado. E esse terreiro pode ter, por exemplo, uma árvore no centro, que nesse momento é totalmente sagrada. Pode ser uma jabuticabeira, da qual se come sem cerimônia durante o dia, mas no momento em que o investimento de intensidade do orixá, daquela comunidade se manifesta, aquela árvore é sagrada. E é preciso pedir autorização a ela para fazer determinadas coisas. Quer dizer, ela está no plano das relações humanas com a natureza, que é sagrada, mas não é transcendente, não é como um Deus lá fora, ou lá em cima. Então, outras culturas tiveram, e para nossa observação antropológica imediata e para podermos estabelecer diferenças, né, é importante o estabelecimento dessas diferenças para não universalizar a nossa relação ocidental com a natureza, tiveram e têm uma relação diferente da nossa. A nossa precisou de um afastamento que acabou fazendo a relação entre cultura e natureza e sujeito e objeto, e pondo a natureza como objeto de ciência, que formou a nossa longa história. Desde a origem grega, mas também desde a origem judaica, vamos nos lembrar que Deus criou a humanidade e macho e fêmea os fez, criou a humanidade, homem e mulher, num jardim, onde não se podia comer de uma determinada árvore. Havia, portanto, ali uma relação com a natureza. Teve a cobra, teve a maçã. A violação dessa relação com a natureza expulsou a humanidade desse jardim, expulsou a humanidade dessa relação de viver na natureza em berço esplêndido. Quer dizer, a humanidade esteve, segundo a narrativa judaica, que os cristãos recolheram, esteve num determinado momento dentro da natureza e com ela, e ela, a natureza, com ela, a humanidade. Tudo criaturas. Tudo criaturas. Tudo sob a guarda amorosa e justa do Criador, de Deus. Num determinado momento, a humanidade afastou-se categoricamente, porque violou a natureza, quando comeu do fruto proibido, violou a natureza e, simultaneamente, porque era a mesma coisa, a vontade de Deus, que interditava que se fosse a esse pedaço da natureza e se o tomasse para si. Expulsos do paraíso, Adão e Eva tiveram filhos, um dos quais foi Caim, que matou Abel. Pronto, Abel saiu da história. E Caim foi o fundador das cidades. É o patrono... Peraí, eu esqueci de desligar o telefone.
quase o destruir. Caim é o patrono das cidades, isso quer dizer, nesse momento, fez-se uma separação entre a natureza, que é sagrada, é divina, e as cidades, ou seja, a cultura que se deveu à expulsão da humanidade da natureza e que foi fundada pelo assassino do seu irmão e que levou à Torre de Babel. Quer dizer, aquela projeção da cidade para cima de tal maneira que pudesse atingir Deus. 2 vezes houve aí uma tentativa de ser igual a Deus. Quando se comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, fruto da árvore do saber, o mais completo, aquele que só compete a Deus, o bem e o mal, foi uma relação com a natureza. E a segunda, uma tentativa que é já da civilização humana, da cultura, a partir da cidade, de subir até Deus. Que, enfim, a gente sabe, confundiu todas as línguas, as pessoas caíam lá de cima, né? Pronto, restabeleceu-se o equilíbrio. Então, desde a origem grega, mas também desde a origem judaica, da nossa cultura, produzida a partir daquele encontro espantoso, por volta do século I, nós tivemos com a natureza uma relação de antagonismo, de desconfiança, de suspeita, de medo das forças naturais. É razoável. De repente há um terremoto, de repente há uma avalanche, de repente há uma imensa inundação, raios, trovões. Né? Tudo isso eram deuses, eram manifestações dos deuses, precisava ser propiciado para ser acalmado, era necessário oferecer sacrifícios. Uma relação muito complexa e nada terna com a natureza. Não é, como nos dizem, ser a relação dos povos originários aqui do Brasil, que tem com a natureza uma relação de cumplicidade e complementaridade. Por isso são chamados povos da floresta. A floresta vive com eles e eles com a floresta, da floresta e na floresta. Né? Haverá talvez alguma mitificação nisso, a gente não sabe porque não é indígena. Quando sabe, é antropologicamente. E aí pronto, o olhar de distância de sujeito a objeto e a comparação de culturas já está feito. Mas é assim, é como tem que ser, não há saída. Então, a nossa relação ocidental com a natureza foi, desde as nossas origens, uma relação de desconfiança, medo, antagonismo e violência. Medo, sobretudo, porque, por outro lado, o desejo de viver naturalmente, de não ser estranho, exótico, fora da visão do que é natural, exótico nesse sentido, mas de viver naturalmente, de viver na natureza, com a natureza e suas multiplicidades, em suas explosões, em seus humores, suas TPMs, acompanharam a humanidade ocidental, esse lado ocidental da humanidade que é o nosso, é a nossa cultura. Mas, ao mesmo tempo, um medo de nos dissolvermos nela, que é, basicamente, o medo da morte. O medo de que a natureza nos traga a morte, porque ela tem uma potência natural que nós não temos. Nós somos cultura. Os nossos objetos são artefatos. Nós somos artistas. Nós produzimos as condições da nossa existência.
A natureza, ao contrário, em parte, é o que ela é. Ela dá aquilo que é. Ela faz aparecer tudo, põe na presença, está aí, mantém na presença, nas aparências das coisas, das árvores, dos bois, das pedras. É aí que a natureza se apresenta e se mantém. Nós precisamos produzir. Produzir, literalmente, é pró, como em procuração, de lá para cá ou de cá para lá, e ducere é o verbo latino para dizer conduzir. Daí, aqueduto, viaduto. O duque, que era quem conduzia os exércitos. Né? Il duce, il condottiere, o condutor do povo. Então, produzir é trazer para cá o que não estava aqui. É criar. Nós vivemos de criar, sem o que não vivemos. Então, a essência da nossa cultura, estou falando do Ocidente, a essência da nossa cultura é a necessidade da criação. Sem a criação, nós morremos na natureza, por não nos distinguirmos. Seremos um animal entre outros. Então, cultura é o que nos é próprio. Não é nada de malévolo que nós oponhamos à natureza para dobrá-la, para mostrar que ela é inferior ao que nós fazemos, nós, os semelhantes a Deus, que criamos. A natureza dá de si, mostra, põe presente, mas nós criamos. Nós tiramos alguma coisa de nada. Não é isso. Assim veio a ser mesmo entendido. Mas séculos e séculos, milênios, depois do início dessas duas fontes da nossa cultura que estourou, literalmente, no século I, na qual nós nos reconhecemos, da qual nos reconhecemos descendentes. Então, não é dizer que, quando nós empurramos a natureza para longe de nós, para fora, nós praticamos um ato antinatural, com certeza, claro, fundação da cultura, como lugar da criação, do fazer aparecer, da produção, no sentido originário e etimológico do termo. Fizemos isso, mas que nós fizemos um mal à natureza. Nós nos defendemos do medo. A natureza é medonha. Essa palavra tem um sentido hoje de coisa horrível, né? Não. Medonho significa aquilo que produz medo por si mesmo, aquilo que é de tal maneira que produz medo. A natureza encanta, ela é bela, tudo bem. Isso tomado de um a um, cada um de nós olhando uma bela paisagem. Mas, globalmente, a natureza é o outro de nós. E esse outro teria uma tendência, se fosse um ser humano, de nos reduzir aquilo que na natureza nós propriamente somos, animais. Nós somos animais. Agora, somos animais racionais, somos animais poéticos, somos capazes de criação, não só capazes, nós somos obrigados à criação, à cultura, para vivermos. Então, a separação, cada vez maior, e à medida em que foi se tornando maior, cada vez mais violenta, para não deixar a natureza voltar, porque nós somos naturais. Mas nós não queremos ser reabsorvidos pela natureza da qual nos destacamos. Então, de fato, com o tempo, fomos produzindo mecanismos de controle sobre a natureza que vieram a ser, em alguns casos muito fortemente, mecanismos de violência. Então, nós afastamos a natureza. Essas coisas todas que eu disse até agora se devem a uma implicância que eu tenho
com antropólogos, sociólogos, filósofos, teólogos, que descobrem o que nós sabemos. Eles descobrem, aprofundam, esmiuçam as diferenças das outras culturas. Comparam com o que a nossa é. E as outras culturas são sempre melhores. A nossa é sempre ruim. Porque é eurocêntrica, porque é antropocêntrica, porque é isso, o que for. A nossa é sempre ruim. Não é verdade. A nossa se caracteriza por aquilo que a fez ser o que ela é. No caso, a necessidade de produzir, de criar, de inventar cultura para podermos ser humanamente o que somos. Isso não é pior nem melhor do que as culturas animistas que vivem com a natureza numa relação ali de tu com tu, que não é a nossa. Então, só o que eu estava querendo resguardar é que, no termos afastado tanto a natureza, nós não fizemos mais do que seguir o caminho das nossas origens. Não trairmos as nossas origens, nós não as traímos. E seria covarde, a essa altura do longo tempo da nossa história, condenarmos as nossas origens com alguma coisa como os gregos e os judeus nos fizeram grande mal, porque afinal produziram uma cultura que afastou a natureza. Eles não nos fizeram um grande mal, eles nos criaram. E a não ser que nós tenhamos um instinto suicidário no momento dramático da nossa história e das nossas vidas. Comecei dizendo, a pandemia mudou as nossas vidas, porque não houve nada de semelhante nas nossas vidas. Não tem ninguém aqui com mais de 100 anos para ter vivido a gripe espanhola. Também foi uma extraordinária pandemia. Então, a pandemia mudou as nossas vidas. Essa mudança decorre de nós termos posto a natureza tão longe de nós, mas esse movimento de alheamento, de alienação da natureza, que olhado de um ponto de vista moral, ético, tem características negativas, culposas. Nossa cultura, nenhuma cultura é inocente e pura. Tem, mas, por outro lado, tem também o ônus de ter criado esse alheamento, essa alienação da natureza, é um ônus pesado para nós, do qual decorreu termos-nos criado a cultura ocidental. E a não ser que nós queiramos agora desistir dela, temos que encarar e pensar, refletir sobre a situação de total mudança de vida pela qual nós estamos passando, levando em consideração a positividade que decorre desse alheamento, dessa alienação, que é a nossa cultura. Positividade no sentido que Foucault usava, para dizer que algo foi produtivo, produziu positivamente alguma coisa. E, portanto, condenar esse algo, porque de um ponto de vista outro, moral, metafísico, político, o que for, nós não gostamos, não é uma atitude que Foucault endossasse. E, nesse caso, eu o estou seguindo. Nós fizemos a alienação da natureza. Isso não é bom. E vamos ver agora o quanto isso não foi bom. Mas teve nisso uma positividade. A nossa existência ocidental, quer dizer,
a nossa obrigação de nos pormos em situação de poeta. Poein é criar. Poiese é o ato da criação. Poeta é o criador. A nossa cultura ocidental vive em situação de poesia. Não é mal. Não estou dizendo que as culturas orientais, as culturas africanas não tenham nada a ver com isso, mas tem outra relação com a natureza, fizeram outras coisas. A nossa é essa. Por isso é que, finalmente, a técnica, tecné, fazer aparecer o que não estava aqui, a estátua de Atenas não estava aqui. Estava um bloco de mármore. Havia na cabeça dos gregos atenienses daquela época a imagem da deusa Atena com seu elmo, com seu escudo, etc. Havia Fídias, um escultor. Havia a cidade de Atenas, que precisava de uma estátua da sua deusa tutelar, protetora, e pediu a Fídias que a fizesse, que tirou do bloco de mármore, segundo a forma estatuária da deusa Atenas, a estátua de Atenas. Ela não existia. Ela foi trazida para cá. Ela foi criada. Vamos usar essa realidade, que isso aconteceu de fato, como uma metáfora para a nossa cultura. Ela nos põe em posição de poetas, quer dizer, de quem cria o que não estava aqui, para poder sobreviver ao que sempre está aqui. A natureza é o que sempre está aqui. Se nós cedermos a isso, retornamos a uma animalidade que não desejamos. Nós desejamos a cultura para nos sermos, para nos mantermos em situação de poesia. Me lembrei agora de quando, da manifestação de Voltaire sobre o contrato social do Rousseau e o Emílio e a educação. Ele disse, olha, eu não concordo com uma palavra do que você diz, defenderei até a morte o seu direito de dizê-la, mas confesso que já estou muito velho para voltar a pastar. Ou seja, para voltar à natureza, ao estado natural de que Rousseau falava ali. O estado natural era bom, o homem era livre, agora está em todas as partes posto em cadeias, aprisionado. Então, esse endeusamento dos contratualistas, do bom que é a natureza, né, teve ali a resposta irônica, sarcástica, né, de Voltaire, que eu já passei da idade de voltar a pastar. Nós não queremos pastar, nós queremos criar, nos manter na posição de poetas. Isso é o que a técnica faz. Essa universalização, planetarização, palavra melhor, a planetarização da técnica que nós conhecemos hoje tem várias explicações, uma genealogia dessas explicações, sob a forma daquela genealogia do desamparo que eu fiz aqui na primeira parte do curso, explica o aparecimento das técnicas, a expulsão, o ostracismo da verdade, de um real cheio de sentido em si mesmo, etc., que nós estamos vivendo desde meados do século passado, de que nós começamos a falar agudamente nas duas últimas décadas do século passado, discurso pós-moderno, e em que nós vivemos embebidos hoje, na planetarização da técnica, na eficácia tecnológica. Bem, mas sermos técnicos, significou, lá na origem grega, que um sapateiro, que é um técnites de sapatos, sabe tudo de fazer sapatos, tem a sabedoria prática, não é um conhecimento teórico, episteme, não. Tem a sabedoria prática de fazer sapatos, vale tanto quanto Homero, que tem a sabedoria prática de escrever poemas. Então, a Ilíada
e um par de sapatos não é que se equivalham do ponto de vista cultural, mas são ambos essa coisa extraordinária que consiste em trazer algo de onde não havia nada, de onde esse algo não havia, não existia, não estava escondido em algum lugar, não existia, foi criado. Essa atitude técnica, no sentido antigo da palavra, depois a técnica foi para o lado da utilidade só, e Homero decaiu. Platão expulsou Homero da sua república, expulsou os poetas da sua república. Mas, no global da nossa cultura, nós insistimos em criar. Insistirmos em criar nos levou a pormos fora como aquilo que ameaça a criação, a natureza, que é aquilo que é em si mesmo, porque é assim que é. E a nossa relação com a natureza veio a ser, então, a relação de trazê-la para dentro de nós para transformá-la. É uma relação de criação, de transformação. Mas para isso era preciso dominá-la. E nesse domínio nós a afastamos como coisa viva presente para ficar como reservatório, matéria-prima, energia, objeto de conhecimento para produzir técnicas de transformação, dominação e controle. Bom, esse afastamento veio a se tornar brutal. No começo do moderno, eu não me canso, já devo ter dito isso aqui várias vezes, mas é porque é tão extraordinariamente violento. No começo do moderno, do século XVI, Bacon disse aquela frase em relação à natureza, né, que é fundadora da ciência moderna. E que a natureza é uma mulher que guarda um segredo que nós temos o direito de lhe arrancar com violência, se necessário, e, se for preciso, mediante estupro. Quer dizer, a mais extrema violência que se pode fazer ao corpo de uma mulher, porque ela guarda um segredo ao qual nós temos direito, e ela não tem o direito de o reter. É uma extrema violência, mas ainda indica uma conexão. Nós queremos dominar a natureza. Portanto, ela não é coisa alguma para nós, ela é o nosso outro. O nosso outro poderoso, que ainda é capaz de nos ameaçar. Em 1755, houve o grande terremoto de Lisboa. Praticamente destruiu a cidade de Lisboa. E foi, na ocasião, um grande acontecimento europeu. As melhores cabeças pensantes da Europa naquele momento aproveitaram aquele terremoto para refletir sobre o mal. O que tinha acontecido ali era um mal para a parcela da humanidade ali presente, os lisboetas e em torno. A questão era: o mal pode ser estritamente natural ou sempre o mal, mesmo que se apresente sob forma natural, é alguma coisa de humano? A pergunta faz sentido porque a questão do mal entrou na cultura ocidental trazida pelo elemento judaico-cristão naquela composição greco-judaico-cristã em território latino, que é a nossa base, que é o nosso fundamento, né? Que é a origem, o berço, pai e mãe da nossa cultura. Ali foi introduzida a questão do mal, porque ali foi introduzido Deus. Deus não estava na equação grega, estava na equação judaica, mas nela não estava a razão. Não que
a cultura judaica não fosse racional, é claro que era. Mas a cultura grega era essencialmente racional. A razão era o centro dessa cultura. E a filosofia, a executante dessa força dominante da cultura grega. E ali o problema do mal era um problema de valores. O mal, o bem, o justo, o injusto, o grande, o pequeno, é um problema de relatividade, de relações. Na cultura judaico-cristã, greco-judaico-cristã, não. Porque como podia haver o mal no mundo se o mundo era criação de Deus? Não era para os gregos. Era para os judeus, mas a questão não era uma questão racional, uma questão teológica para ser posta ali. Mas foi na cultura resultante dessas duas. Se Deus é o criador de todas as coisas, como é que há o mal no mundo? Pois a resposta foi: o mal é introduzido pelo homem, a quem Deus criou a sua semelhança. Ora, Deus é absolutamente livre. Inclusive, o ato da criação não é um ato obrigatório, ele criou por amor. Ele não precisava criar o mundo. Deus, por definição, não precisa de nada, ele é completo em si. Ele quis criar o mundo. E criou a sua semelhança. Como é que ele criaria de outra forma? Ele não dispunha de um modelo extra divino ou um outro Deus, segundo o qual modelo ele fosse peça por peça criando o mundo. Ele o criou a partir de si mesmo. E Deus é libérrimo, é a liberdade em estado puro. Então não criaria o homem como um autômato obrigado a agir como Deus quer. Porque isso seria criar o homem à dessemelhança de Deus. Então o homem foi criado livre. Essa liberdade se expressou na forma filosófica e teológica dos primeiros séculos no livre-arbítrio. Ou seja, na capacidade de escolher responsavelmente diante de alternativas. É nesse momento que o homem, por ser livre, tem a possibilidade de escolher o mal. Isso foi uma grande discussão, uma polêmica extraordinária. Na época, Santo Agostinho, no século V, se dedicou muito a isso, porque se o homem escolhe o mal, como é que ele é salvo? A questão da justificação, como se chamou na época. Ele é salvo pelas boas obras que faz e porque se arrepende, mas não será aí, então, que Deus se sente obrigado a salvar o homem que agiu bem, de tal modo que agir bem seria, então, um poder que o homem adquire sobre Deus, que fica obrigado a salvá-lo? Ou, ao contrário, a redenção, a salvação, como então se chamava, a justificação se dá pela graça. Deus salva quem Ele quer, por motivos dele que nós não compreendemos, de modo que nós já estamos previamente salvos ou condenados. Isso foi, podem imaginar, uma polêmica extraordinária e fez a distinção depois entre o catolicismo e o protestantismo luterano, a salvação pelas obras, a salvação pela graça. Digo isso só para mostrar que a questão do mal teve um grande volume, no sentido de que ela era crucial. Se há Deus, não pode haver o mal. O maniqueísmo do início da nossa cultura, que Santo Agostinho, um dos luminares do primeiro momento, ou luminar do primeiro momento, dos primeiros 8 séculos da nova cultura nossa, praticou ainda, ele foi maniqueísta na juventude. E o que é o maniqueísmo? A palavra vem de mani, vamos chamar filósofo, persa, cultor de Zoroastro, que é o mesmo Zaratustra de Nietzsche, que, enfrentando também a questão do mal, decidiu que havia 2 deuses, então. Um responsável pela criação de tudo e outro responsável
pelo mal. Então, dali Mani tirou uma protofilosofia muito assimilável pelo cristianismo, em que a questão do mal estava colocada. O mal não podia ser referido a Deus. Referi-lo ao homem foi uma boa saída, mas isso condenou o homem a ser péssimo, a ser um péssimo sujeito. Ele introduziu o mal no mundo. Então, essa distinção entre bem e mal, uma distinção muito extremada, correu durante muitos séculos, associada à ideia do pecado e da punição. De modo que qualquer coisa de mal que acontecesse, tinha sempre o homem no meio. Mesmo que fosse o desabamento de uma montanha sobre uma aldeia. Era porque essa aldeia tinha pecado. Tinha se afastado de Deus. Errado o alvo. Então, no terremoto de 1755, de Lisboa, a questão reapareceu. Esse terremoto foi um mal, claro. Ele foi um mal natural ou ele foi ainda, vamos lembrar, nós estamos no século XVIII, do iluminismo, da razão triunfante. Ele é ainda o resultado, a consequência do pecado dos homens. Todo mundo, Voltaire, D'Alembert, o pessoal da enciclopédia, todo mundo se debruçou sobre esse problema. E hoje, para nós, não seria mais um problema. Naquele momento se decidiu que há o mal puramente natural. O mal pode provir estritamente da natureza, sem que os homens sejam responsáveis por ele, porque o mal não é uma retribuição aos malfeitos do homem, pecados, crimes, etc. Então, a ideia do mal natural tem essa idade. Ela provém do século XVIII, tem um pouco mais de 2 séculos. Vamos botar 2 séculos e meio, sim, um pouco mais de 2 séculos e meio. Coisa recente para quem pensa numa cultura que tem uns 26 séculos. Pensando só do lado grego, se formos pensar do lado judaico e atribuirmos ao século XIX a.C. o começo dessa cultura, quando Deus mandou Abraão sair da casa do seu pai em Ur, na Caldeia, que era o Iraque, e vir para uma terra onde ele, Abraão, daria testemunho de que Deus é o único e Deus, em recompensa, o faria o pai de uma geração mais numerosa do que as areias das praias do mar e as estrelas do céu. Ali se fez um acordo que deu origem a um povo, a uma cultura, a uma história da qual nós somos parcialmente herdeiros. Então, é muito tempo. Nesse muito tempo, os 2 séculos e meio em que se considera que o mal natural tem autonomia, é um tempo muito curtinho. A questão nossa hoje é, de novo, a do terremoto de Lisboa. Nós estamos nos perguntando, ou mais correto seria dizer, nós estamos respondendo, antes de nos perguntarmos e antes de refletirmos sobre a gravidade da questão, né? Antes de colocarmos a questão, nós estamos respondendo que a natureza está se vingando. Ou seja, que o mal é natural mesmo, mas é uma vingança, porque nós a invadimos, a violamos, de tal maneira que ela agora regressa sobre nós terrivelmente. Ou seja, que nós somos culpados. Que nós pecamos contra a natureza e a natureza agora se vinga por conta própria. É o mal natural, mas nós não estamos isentos de responsabilidade em relação a ele. O que não é uma resposta incorreta. É só olhar para o que nós temos efetivamente feito com a natureza
que se apresenta agora com a elevação do nível dos mares, com o degelo das calotas polares, os gases de efeito estufa, o aquecimento global, espécies inteiras em extinção, uma poderosa diminuição da diversidade biológica, natural, de espécies. Nós fizemos isso. A questão é, a natureza está se vingando? O mal natural faz a natureza ser má? Essa é uma questão 1755. É uma questão que tem 2 séculos e meio, que lá foi resolvida de um modo, existe o mal natural sem que o homem, a humanidade, tenha a rigor nada a ver com isso. E está sendo respondida de outra maneira agora. Nós estamos tendo o que merecemos. Aqui se faz, aqui se paga. Nós fizemos com a natureza de tal maneira que ela agora, no seu pleno direito, nos ataca onde nós somos mais fracos. Onde nós somos mais fracos? Na vida. A vida é o que nos conecta à natureza. A vida é a natureza em nós. O mundo que nós criamos, esse é filho da cultura. Os instrumentos, os artefatos, as casas que construímos para nos proteger da natureza, as linguagens que desenvolvemos para nos comunicar e nos fazermos, tanto quanto possível, uma humanidade só. As artes que criamos para nosso entretenimento, mas também para nossa elevação. Tudo isso é nosso, menos a vida. A vida é da natureza. Nós trabalhamos sobre ela, procuramos estendê-la o máximo possível. Vamos chegar já aí. Nós envelhecemos, isso não é óbvio. Nós procuramos adiar a morte o máximo que pudermos. A ciência, no final do século XX, criou a expectativa, ou pelo menos a perspectiva, de que a imortalidade pode ser alcançada. Não que isso fosse uma promessa objetiva, mas já se disse que a pessoa que vai viver 1000 anos já nasceu. Claro, isso é um exagero hiperbólico, né? Mas vem de onde? Vem da ciência. É à ciência que nós damos a responsabilidade de estender nas nossas vidas até um limite bíblico. Ali se dizia que Matusalém viveu 900 anos, que Adão, quando tinha 600 anos, fez não sei o quê. Né? Levar a limites bíblicos a nossa vida. Nós estamos vivendo 100 anos e mais, né, hoje. Mas a vida sobre a qual nós agimos para prolongá-la, agimos, portanto, culturalizando-a, a vida é da natureza. Ela nos empresta um tempo. Ela nos atacou, então, nisso que é dela e que é nosso, que é uma interface entre ela e nós, entre, precisamente, natureza e cultura. Aí onde nós somos mais fracos, porque aí nós não criamos. Nós que nos distinguimos como humanidade por estarmos em posição de poeta, de criador, nós não criamos a nossa vida. Nós a produzimos porque tem pai e mãe, enfim, tudo isso. Mas tudo isso é natureza. Então ela atacou aí, no ponto mais sensível, mais vulnerável. A natureza atacou no ponto em que nós podemos morrer, em que nós podemos perder para ela. Atacou na vida, mas isso não a faz má. A pandemia é um processo natural, é um mal natural, mas a natureza que produziu a pandemia não é
má. A tendência que nós temos hoje é de dizermos: maus somos nós, que empurramos a natureza até que ela se encontrasse acuada contra as cordas e só pudesse sair batendo. A pandemia sendo a maneira que a natureza encontrou de sair batendo, para sair das cordas e vir de novo para o centro do ringue, lutar conosco, que estávamos vencendo. A cultura vencendo a natureza sob o modo da técnica. Então, essa questão precisa ser colocada. Eu disse, é uma questão 1755, que lá ela foi formulada. Lá ela tinha um substrato. Esse substrato era ainda teológico e religioso. Encontrou-se com a grande revolução científica que já vinha se esboçando desde o século XIV, desde o Renascimento, que eclodiu entre o XVI e o XVII com a criação das ciências naturais, e a resposta foi naturalista. A natureza tem autonomia, ela não precisa que nós pequemos para reagir, ela tem autonomia. Agora, ela é capaz do mal, mas não é má, não é culpada pelo mal, nem nós. Foi dada lá uma resposta de índole cientificista, encerrando o primado teológico de 1.700 anos, 1.600 anos, em que a questão do mal foi colocada na dimensão de Deus, do decaimento do homem, do pecado, e, portanto, do homem como responsável pelo mal, e Deus como retribuidor do mal. Lançou o fogo sobre Sodoma e Gomorra, porque os homens pecavam lá. Lançou o dilúvio universal para acabar com a humanidade, isso ainda no Antigo Testamento, mas revisto agora pela cultura judaico-cristã, grega em território latino, a nossa cultura. Nós ainda não aprendemos, aparentemente, a formular, desculpa, a formular a questão. Nós já estamos dando a resposta. Nós empurramos a natureza até que ela não encontrou outra solução senão contra-atacar. Nós somos responsáveis pela pandemia. Os produtores do mal pandêmico somos nós. Não que o tivéssemos desejado, é uma espécie de, em direito se chama crime préterintencional. Você quer cometer um crime, mas comete outro. Somos responsáveis préterintencionalmente pela pandemia, pelo mal que fazemos à natureza. O que é fato, fazemos mesmo mal à natureza. Mas a questão não está formulada, embora a resposta já esteja dada. E isso é corrente, é comum, dar a resposta antes de formular a questão. Porque quem formula a questão é a filosofia. As ciências, as técnicas, a política, a ética, o direito, dão soluções a fatos que se apresentam. Resolvem problemas. Resolver problemas é o mais habitual, é o do dia a dia. Falávamos antes do começo da aula aí das máquinas que estão quebrando por fadiga de materiais durante a quarentena, quando nós não temos a capacidade de substituí-los, de consertá-los, estamos também atacados pelas máquinas. E vamos procurar, alguém disse, tem lá tutoriais para como consertar a máquina ESR B57, vamos lá e consertamos. Resolver problemas é conosco mesmo. É o nosso dia a dia, nós não fazemos praticamente outra coisa, senão, consciente ou inconscientemente, resolver problemas o dia inteiro. Isso, levado a um grau sofisticado de discurso, né, de relação com a realidade, é a ciência. E aquilo que gravita em torno da ciência e que tem pretensão de, nos seus planos próprios, também dizer a verdade. O direito, que diz o dever ser, a ética, idem, a moral, que julga, sempre no concreto. Quem formula problema é a filosofia. Mas a filosofia está
acabada. É o que nos dizem há 40 anos, os pós-modernos. E um número enorme de nós acredita nisso. Não é inacreditável. Se nós pensarmos na filosofia como a longa história dos grandes sistemas, já disse isso aqui várias vezes, né? Dos grandes sistemas que se fecham sobre si mesmos e explicam tudo, os sistemas em que o mundo e a vida não entram, em que a natureza fica fora, para usar o leitmotiv desse curso. Então, de fato, aparentemente, o último sistema foi produzido no século XIX por Hegel. Ao longo do século XX, não houve nenhum sistema nesse sentido sendo produzido. Nós podemos falar na filosofia de Heidegger, na filosofia de Foucault, a filosofia de Deleuze, a filosofia de Derrida, a filosofia de Rorty, nos Estados Unidos, sim, mas sistema fechado, consistente, sistêmico, não houve mais. Então, se é isso, de fato, a filosofia acabou, e já não foi agora, não, tem um tempo, tem um tempinho. Foi lá por meados do século XIX, porque depois veio Nietzsche, e Nietzsche foi pau nos sistemas. Destruição de todos os sistemas, filosóficos, morais, religiosos, todos. Mas a filosofia não é só isso. Também tenho dito aqui, a filosofia também foi quase o mesmo tempo, tão longamente quanto foi a produção de sistemas, foi também um modo de lidar com a vida, com a felicidade, com a salvação, com o pensamento, quando o pensamento não sabe, não é da verdade que se trata, é da vida que pensa, com a procura, a busca que se faz, sofridamente gemendo, com a necessidade de destruir todos os sistemas para recuperar a potência da vida. E eu nomeei aí, em sequência, os pensadores da felicidade, os gregos, estoicos, epicuristas, céticos, cínicos, o homem da confissão, Santo Agostinho, o homem do ensaio, Montaigne, o homem da busca que sofre, Pascal, e o grande destruidor, Nietzsche. Passei, portanto, pela antiguidade tardia, pelo Renascimento, pelo primeiro moderno, segundo moderno. Isso só para dizer que essa história é tão longa, praticamente, com um século, talvez, de diferença. É tão longa quanto a dos grandes sistemas. Essa ainda está valendo, se nós quisermos. Nós podemos aceitar que, na medida em que, como dizem os pós-modernos, e nós nos comportamos nos nossos desempenhos sociais, culturais, interindividuais, de rede, de consumo, de mercado, assim, que o real, velho e bom real, inconsistiu, virtualizou-se, que não há mais fundamento, quer dizer, causa absoluta. Tudo se dá mais ou menos ao acaso, da desordem e do caos que nós organizamos tecnicamente. Não há mais verdade. Nós não somos mais os sujeitos de consciência que representam o real para si e o conhecem na sua verdade. Podemos. Mas isso significará, digo eu, significará que a grande filosofia, as grandes filosofias dos sistemas acabaram. Não significará, não necessariamente, que nós não temos mais a capacidade de refletir sobre a vida. Pelo contrário, pode significar que agora, sem os sistemas para se fecharem sobre nós, nós readquirimos a capacidade de lidarmos com a vida e o mundo questionadoramente. Então, a filosofia acabou, por um lado. Isso pode ser o sentido de que nós não estamos vendo, a não ser alguns movimentos ensaísticos aqui e ali, mas não estamos vendo um
movimento reflexivo, filosófico, questionando a pandemia e o mal e tudo que está associado a essa conjunção. Até porque o momento é o da ciência. É o da eficácia, é o do conhecimento, é o da decifração, é o da vacina, é o da salvação. A salvação vem pela ciência. Tem um novo iluminismo, um neo-iluminismo, talvez não racionalista e não arrogante, se desenhando aí no nosso horizonte, quem sabe? Talvez não tenha chegado ainda o momento da filosofia. Eu duvido, porque o momento da filosofia é toda hora. Porque é toda hora que nós vivemos no mundo que se dá a nós e, claro, podemos viver sem grandes preocupações, deixando correr, ou podemos, e esse é o afazer dos filósofos poetas, que nós temos que vir a ser, podemos vir a ser, agora que os sistemas não nos pressionam mais, o nosso trabalho é o de, em permanência, refletirmos sobre a vida que vivemos no mundo em que a vivemos. Mas, aparentemente, as respostas estão vindo muito mais rápido do que, não as perguntas, porque as respostas estão respondendo a perguntas, mas do que as questões. O questionamento de raiz, a ida às raízes. Perguntar que sentido tem o que é propriamente a pandemia. Que sentido tem a pandemia em conexão com as nossas vidas? Onde as questões do mal, do tempo, da morte, do medo vão aparecer. Esse é o esforço que eu queria fazer aqui com vocês nessa segunda metade do curso. Refletir sobre a pandemia. Vivendo-a no modo como nós a vivemos, dentro. Nós vivemos a pandemia escondidos dela. Precisamos refletir sobre isso também, porque isso mudou as relações entre dentro e fora, também já falei mais de uma vez aqui disso, as relações entre dentro e fora, em que até aqui se mantinha, se sustentava a nossa relação com o mundo. O mundo lá fora, o mundo, aquele que nós produzimos culturalmente, não é a Terra. Sobre isso também vou falar. O mundo é o lugar para onde nós vamos. Era o lugar para onde nós íamos. Sair de casa, ir para o mundo, eram momentos estelares na vida das pessoas. Sair de casa era o que fazia um adolescente se tornar adulto. Ir para o mundo, sair para o mundo, vai para o mundo, encontre sua vida, a sua, pessoal, que implica num caminho seu no mundo. O fora era o lugar da realização, o lugar da vida. Para os antropólogos, o lugar da festa, o lugar carnavalizado, o lugar dos corpos, da carne, das paixões, do desejo, o mundo. Dentro é o lugar da intimidade, ou era o lugar da intimidade, da reserva, da identidade própria, em que nós nos isolávamos não para nos protegermos, mas para não nos confundirmos. Quem somos nós? Aqueles que somos em casa, digamos, por oposição. Não na rua, aqueles que somos em casa. Na rua nós entramos em contato, entramos em relações. Lá nós continuamos sendo quem somos, nós nos levamos lá para fora, mas somos alterados pelo mundo. E é assim, era assim. Estava certo. O mundo faz de nós melhores ou piores do que nós somos na nossa intimidade, no dentro. Essa relação de dentro e fora, o dentro, a alma,
o espírito, a consciência, e o fora, o mundo, as violências e graças do mundo em relação a nós, a nossa alma, ao nosso corpo. Isso nos manteve durante séculos em torno de uma identidade que nós tivemos várias, mas conquistamos modernamente a identidade de sujeito. Os sujeitos que nós temos sido há 4 séculos respondem a um eu. 003750559991 sou eu. É um CPF. Sujeito é um eu. Descartes disse. Essa proposição triunfou. Ela moldou o primeiro moderno, século XVII, XVIII, ingressou no segundo moderno, aquele da história. A questão das relações entre o indivíduo e a história foi aí uma questão importante colocada. O que é sujeito? Se o sujeito é apenas um eu empírico ou há um sujeito infinito? Então, a questão de ser sujeito, de haver eu, é, há uns 4 séculos, o núcleo da definição da nossa identidade. Isso quer dizer, a interioridade, a nossa interioridade, ou simplesmente a interioridade, tem sido, há 4 séculos, a principal linha de força da identidade, da nossa identidade. Parece que está deixando de ser. Porque a nossa identidade está sendo definida agora defensivamente. Nós não somos o que somos porque fomos lá fora viver, fomos ao mundo. Menino, vai lá fora, o dia está bonito. Quer dizer, para de ficar dentro de casa agitando. Vai lá fora, tem sol, vai lá fora. Vai lá fora é hoje um convite à morte. A nossa subjetividade pode estar começando a se definir, isso progredirá ou não, o tal novo normal nós não sabemos, né? Mas está talvez começando a se definir como a dos sobreviventes. Para sairmos de casa, portanto, irmos ao mundo, nós estamos assumindo riscos. Não é o lugar da festa, não é o lugar do encontro, por mais que nos baixos aí corram festas, vocês viram, viralizaram as cenas do Peugeot, a moça de biquíni e o lance de garrafa d'água, num lugar atochado de gente, sem nenhum distanciamento social, sem máscara, sem nada. Lá fora é ainda o lugar da festa, mas a festa é um risco. Os números estão subindo no Rio, tanto de contágios quanto de mortes. Talvez por excesso de festa, por excesso de lá fora, não sabemos. O dentro é o lugar dos sobreviventes. Para sairmos, nós temos que realizar determinados atos propiciatórios. Precisamos lavar cautelosamente as mãos, muito bem lavadas, porque em seguida vamos colocar uma máscara e as mãos têm que estar limpas para colocar a máscara, porque a máscara vai nos impedir, em parte pelo menos, de assimilarmos o mal, que é o vírus. Dependendo de aonde formos, ainda botamos aquele shield. Botamos ou não botamos luva, mas o álcool gel vai junto. Não saímos para a rua com os sapatos com que andamos em casa. Tem sapato na porta. O sapato do risco, que não pode entrar em casa, que tem que ficar fora. Idem as nossas roupas que foram lá fora, que tem que ser imediatamente lavadas. E os nossos corpos que foram lá fora, que tem que imediatamente tomar banho.
se nós levarmos a sério todas as recomendações sanitárias, todas as recomendações que vão no sentido da preservação da vida. Então, quando nós saímos de casa, nós precisamos realizar atos propiciatórios para a preservação da vida. E quando voltamos, atos reparatórios, como quem pede desculpas por ter saído. Atos de reequilíbrio entre nós e a natureza. Nós fomos lá fora, nós a provocamos, o vírus está por aí. Voltamos para dentro, o lugar da proteção. Não é mais o lugar da identidade, a não ser que nós definamos que a nossa identidade hoje é a do sobrevivente, como eu fiz há pouco. Mas a questão está só começando a ser esboçada, não está formulada ainda. Estou lançando uma hipótese. Quando nós entramos e se realizamos adequadamente os rituais de purificação, nós entramos na dimensão dos sobreviventes. Se não realizarmos, nós ficamos na situação de lá fora, ou seja, em risco. Nós podemos ter que entrar subitamente em 14 dias de quarentena dentro da nossa própria casa. Então, entre o dentro e o fora, certos rituais, eu chamei aqui de propiciatórios e reparatórios, né? Certos rituais precisam ser assumidos, onde antes não havia nada disso. Nós pegávamos as chaves, a carteira, o lenço, eu uso lenço para quando as moças choram, não uso para outro motivo, não, para quando as moças choram, para poder oferecer um lenço. Sou um homem antigo. Né? Botamos essas coisas no bolso, saímos. E vamos muito bem aí fora. Pegamos um táxi, esticamos o dedo. Não dá mais para fazer isso. Sem risco. Então, cheios de álcool gel, cheios de cuidado, de máscara, de shield. Né? Essa realidade nova, que implica em um medo novo, nós adquirimos um medo novo. O medo mudou de natureza. O perigo está muito mais visível do que aquele que mais ou menos nós conhecíamos e desconhecíamos quando tínhamos medo. Nós tínhamos medo de alguém violento. Quando alguém violento se manifestava, aparecia. Nós tínhamos medo de sofrermos uma repressão do imposto de renda. E por isso declarávamos direitinho, procurávamos evitar problemas com o imposto de renda. Eram coisas definidas quando apareciam. Naturalmente, medo da morte. Mas, na medida em que nós estávamos adiando a morte o máximo possível, nós podíamos viver esquecendo a morte. Tão longamente quanto fosse possível esse esquecimento, condição para uma vida boa. O medo não só tinha objeto, claro, medo tem que ter objeto, como tinha incidências, instantes. Coisas aconteciam que nos faziam medrosos. Nós nos protegíamos desse medo da melhor maneira. O medo mudou de natureza porque o vírus está em todos os lugares. Nós não sabemos, na verdade. Virtualmente ele está em todos os lugares. Nós precisamos nos comportar como ele efetivamente estando em todos os lugares. Nem todos, nem todas fazemos isso. De novo, remeto às cenas desse final de semana, não só aquela do Baixo Leblon, mas as praias inteiramente lotadas. Então, há quem não tenha medo. Quem tem, considera que isso é um ato de irresponsabilidade que revém sobre nós, que vamos sair de casa muito mais tarde do que poderíamos, porque as linhas, as médias móveis, se mantêm muito altas. Estão caindo, mas para níveis ainda muito altos. 600 e poucos a 800 e poucas mortes por dia por causa de Covid é muito alto.
essa linha não baixa mais, porque para muitas pessoas, o novo normal já veio e o novo normal é igual ao normal antigo. Então, essa conjuntura do medo novo, da mudança de natureza do medo, em relação a uma provocação de medo que não é mais pontual, instantânea, que permite uma reação e uma proteção, mas que é virtualmente generalizada, porque o vírus está virtualmente em toda parte. É parte dos elementos que nós precisamos levar em consideração quando quisermos e pudermos formular a questão da pandemia. A questão do que acontece hoje entre nós e a natureza. Essa questão foi formulada multimilenarmente. Os pré-socráticos pensavam nisso. Os sofistas, os filósofos, Platão, Aristóteles, os teólogos, os cientistas, estavam sempre, de um modo ou de outro, é a filosofia que guia a questão também, mas as respostas estavam sendo dadas o tempo inteiro sobre a pergunta, ou a questão, do que se passa entre nós e a natureza. Nós estamos hoje dando respostas aflitas, guiadas por uma pergunta temporal. Até quando? Quanto tempo ainda? Porque o presente está suspenso. E eu estou tentando aqui com vocês ir encontrando alguns fiapos do que possa ser a teia de uma questão, de um questionamento do que se passa entre nós e a natureza e que tem a forma terrível da pandemia. Uma coisa que se passa é o valor da vida. Não é se a vida vale muito ou vale pouco. Para nós a vida vale muito. Para nós, pelo menos, que ficamos em casa. Ou não podendo ficar, saímos com todo o resguardo possível. A vida vale muito. Inclusive porque nós contemplamos as mortes tão próximas. As mortes estão se aproximando muito de nós. Nós temos o hábito multissecular, multimilenar, de ver as pessoas morrendo na nossa vida. Nós, na verdade, não nos vemos morrer. Até o último momento da nossa agonia, nós estamos vivos. Mas as outras pessoas morrem na nossa vida. Essa é uma experiência que gera luto. Um luto que nós podemos fazer, precisamos fazer, para nos acostumar com a morte dos outros, pois a morte dos outros se tornou subitamente obscena. A palavra obsceno significa o que ocupa toda a cena, o que ocupa a boca da cena. Já agora não é tanto assim, mas há muito pouco tempo atrás, nós víamos todo o dia o espetáculo daquelas covas rasas, numa extensão enorme, em que os mortos eram apressadamente enterrados sem o tempo do luto, e a terra era jogada em cima dos caixões por bulldozers, por máquinas que jogavam terra, sem nenhuma consideração piedosa. Quando o nível das mortes estava muito alto, isso aconteceu em Manaus, aconteceu em São Paulo, aconteceu em Pernambuco, aconteceu em vários lugares, esse espetáculo da morte muito próximo porque se fez imagem. As pessoas, como eu dizia, sempre morreram na nossa vida,
Mas isso era uma experiência pessoal que nós fazíamos, porque era nas nossas vidas que as pessoas morriam. Agora não é nas nossas vidas, é nas nossas telas. As mortes numerosas, pobres, porque o vírus é socialmente seletivo, sim. Numerosas, pobres, desesperadas. Nós vemos as famílias à distância, sem poderem dar uma última olhada no seu morto. O morto é nosso, como imagem. Ele transitou pelas nossas telas, da televisão, dos nossos outros aparelhos, está no Twitter, em todos os lugares as mortes proliferaram e se tornaram extremamente próximas dentro das nossas salas, dentro do nosso quarto, como imagens de multiplicação obscena do estar-se morrendo por motivos diferentes daqueles que determinavam as mortes habituais. As mortes habituais podiam ser por acidente, portanto, uma morte precoce, inesperada. Um acidente de trânsito, um acidente de saúde. Pela guerra. Está no lugar errado, quando o obus cai. Mas nós estávamos nos acostumando a envelhecer. Então, as mortes que aconteciam nas nossas vidas, salvo esses casos de acidente, eram as mortes dos velhos, dos muito velhos, porque nós estamos começando a envelhecer muito. De modo que eram mortes, de certa forma, não só esperadas, como, eu não vou dizer desejadas, porque é muito violento, mas cuja expectativa não era ruim. Porque o velho, muito velho, já tinha uma série de problemas, de sofrimentos. Então, descansou, o famoso descansou. Tem muito a ver com o fato de que as pessoas estavam morrendo velhas. E que morrer velho é natural. Não natural é os pais enterrarem os filhos. Morrer muito velho é natural. De modo que nós estávamos adiando a morte até um momento muito avançado da vida. E como eu já disse, são os outros que morrem na nossa vida, nós estávamos na expectativa sempre de que os muito velhos, dentro de pouco tempo, morreriam. Nós nos preparávamos para isso. Era natural. A morte, nessa base do, não, mas é natural. Estava na hora. Teve uma boa vida. Viveu bastante. Quase que desqualificava a morte como coisa terrível. Ela era o fim esperado de uma vida muito longa. Então, nos acostumarmos à morte longa, a morte que é o resultado de uma espera longa, estava nos dando um sentido para a morte diferente daquele que, quando ela era mais próxima, quando a expectativa de vida era menor, e não é que a morte estivesse sempre espreitando ali atrás da porta, mas não se ia viver tanto que se pudesse realizar todos os seus planos, projetos, mas íamos deixar tantas coisas por fazer. Há um livro de um escritor católico francês, Jean d'Ormesson, cujo título, eu gosto muito desse título, diz: "E se eu morrer sem ter dito tudo?" E se eu morrer sem ter dito tudo? Era um escritor. Essa possibilidade de morrer sem ter dito tudo, sem ter feito tudo, sem ter amado tudo, sem ter tomado todas, era uma expectativa presente, que gerava angústia.
porque a morte era mais presente do que veio a ser depois que a gente começou a envelhecer muito. Essa angústia aumentava a potência da nossa vida, porque nós lutávamos com a morte pelo esquecimento. Era necessário que, para viver com potência e não com angústia e depressão, nós puséssemos a morte em suspenso. Nós nos esquecêssemos de que íamos morrer. E aí vivíamos uma vida que não seria muito longa. Eu ainda peguei o tempo em que a expectativa de vida no Brasil era 53 anos. Pouquinho. Meu pai morreu, tinha 66. 66, ele já era velho. Hoje, 66, francamente, se alguém morre com 66 anos, a gente diz, morreu muito moço. A expectativa de vida aumentou. Já foi mais curta. Então, até uma certa idade, nós tínhamos a ilusão de que faríamos tudo a que nos propunhamos. Depois de uma certa idade, tínhamos a certeza de que não faríamos. Essa certa idade, em que nós tínhamos a certeza de que não faríamos, de que morreríamos sem ter dito tudo, era pelos 40, 45 anos. Quando hoje a vida está começando. A vida começa aos 40, já se disse isso, né? Porque há adolescência agora, porque nós tardamos mais a entrar na vida adulta. Aos 40 anos nós estamos bem, ainda vamos realizar todas as coisas. Ainda não vamos morrer sem ter dito tudo. Mas quando a morte era mais próxima, a experiência da finitude, a morte como experiência radical da finitude. Isso tudo vai acabar. E não demorará tanto assim que não possa acontecer que eu morra sem ter dito tudo. Então, lutar com a angústia, com a experiência da finitude que produz a angústia, era uma luta pessoal. Qualificava a qualidade da luta, qualificava a pessoa que nós éramos. Mais leves ou mais pesados, mais angustiados ou mais alegres. Isso decorria, em boa parte, da qualidade que nós tínhamos conseguido ou não conseguido na nossa luta contra a mais radical experiência da nossa vida, que é a experiência da finitude dada pela morte. A potência da vida pessoal aumentava ou diminuía segundo o nosso maior ou menor sucesso na luta com a morte. Como eu disse, fomos envelhecendo. Eu já sobrevivi 7 anos ao meu pai. E pretendo, como muita gente sabe aqui, morrer lá perto dos 100 anos ainda dando aula. Desde que a cabeça esteja boa e as cordas vocais não falhem, né, dando aula. Aqui, entre vocês. Se vocês quiserem voltar, fiquem voltando. Então, a perspectiva da vida longa baixou a fervura dessa necessidade de lidar com a morte, com a angústia que a morte produz, porque ela não vai demorar tanto. Vai sim. A morte vai demorar muito. E quando eu morrer, quem sabe já estou acostumado com a ideia de que morrer é da vida. Como se morrer mais tarde pudesse significar morrer menos tempo. Isso mudou. Um elemento, um fiapo da formulação de uma questão da pandemia pode ser essa. A morte não é que tenha deixado de ser a experiência da morte dos outros na nossa vida e a experiência da nossa morte como uma finitude futura.
Mas acrescente-se a isso, e talvez nesse momento em que nós ainda não temos saída, sobredeterminantemente, acrescente-se a isso que a morte é hoje um virtual da vida do planeta. A morte se tornou planetária, porque o vírus está em todos os lugares do planeta. Ele não é chinês. Isso é conversa do Trump. Né? Ele não é chinês, ele é global. Todo vírus, a rigor, daqui para frente, será global. Porque nós globalizamos o mundo e, com isso, planetarizamos a Terra. Vamos chegar a essas distinções entre mundo e Terra daqui a pouco. Acho que na aula que vem entramos nisso. Então, a morte se tornou para nós, enquanto estamos em resguardo, como sobreviventes, a nossa identidade, provisória que seja, quanto ao novo normal, não sabemos. A nossa identidade de sobreviventes se dá pelo fato de que, em todos os lugares que não sejam o dentro em que nós sobrevivemos, a morte está presente. O vírus está presente. É um exagero? Sim, sim. É uma afirmação hiperbólica, exagerada, excessiva, mas que decorre do fato de que nós não sabemos. Nós temos inúmeros relatos de pessoas que passaram, puxa, mas ele estava fazendo a quarentena tão bem, foi só ali. O só ali o matou. Isso não é metafórico. Então, de fato, nós não sabemos. Ele foi só ali na padaria. Bom, o pão o matou, a padaria o matou, o caminho o matou, o padeiro o matou. Não sabemos. O fato é que ele morreu. Ele estava muito bem, enquanto estava dentro do lugar da sobrevivência. Então, essa identidade de sobreviventes, que talvez seja a nossa provisória, espero, identidade atual, enquanto o presente está suspenso. A nossa identidade de sobrevivente decorre do fato de que a morte, que continua sendo a experiência da nossa finitude e a morte dos outros na nossa vida, mas às vezes não. Porque os outros morrem de tal maneira que nós não podemos pô-los na nossa vida para morrer. Nós não os vemos mais. Os 3 meses que eles passaram no hospital, entubados, em posição pronada, em coma induzido, em que nós não podíamos ir lá vê-los. Nós tínhamos 1, 2 relatos por dia, na melhor das hipóteses, quando o hospital era muito bom, de como estava o avanço, o retrocesso da situação dessa pessoa, e um dia ela morreu. E nós mal fomos ao seu enterro, de longe. Então, essa pessoa, a rigor, não morreu na nossa vida. Nós não temos o luto da ausência dessa pessoa. Ela morreu em outro lugar onde nós não estávamos, nem podíamos estar. Mas, bem, não acabou a experiência de que as pessoas morrem na nossa vida, de que nós vamos morrer e de que a experiência da finitude, essa experiência radical da finitude, continue sendo feita. Embora adiável, adiável, adiável. Mas não mais agora. Porque a morte, sendo um virtual da vida do planeta, não só os outros podem não mais morrer na nossa vida, como nós não morrermos mais na vida dos outros, como a morte não poder mais ser adiada como vinha sendo sofisticada e constantemente pela ciência. Então, a morte próxima é uma das dimensões constitutivas, me parece, do que pode vir a ser a questão da pandemia, do que está acontecendo entre nós e a natureza. Vamos supor que a questão é essa. A pandemia suscita em nós a questão:
que não está formulada, o que está acontecendo entre nós e a natureza, hoje. Não é abstrato. Nós, sujeito, a natureza, objeto, nós, cultura e natureza, não. Hoje está acontecendo alguma coisa entre nós e a natureza, como o terremoto de 1755 em Lisboa. Isso é mal. Esse mal é natural. E nós com isso? O que está acontecendo entre nós e a natureza? Quem somos nós nesse acontecimento? Nós somos sobreviventes, cujo lugar é dentro, o fora da alegria, da festa, está interditado. Quando precisamos ir lá, necessitamos daqueles rituais propiciatórios e reparatórios para poder voltar. O adiamento indefinido da morte, envelhecer e envelhecer muito, está ameaçado. A morte se tornou uma espera curta, como no tempo em que era natural que a expectativa de vida fosse pequena. Não é natural hoje que a expectativa de vida seja pequena. Ela é acima de 70 anos no Brasil, ainda é. Mas sem expectativa, subitamente, a morte está muito próxima e, portanto, a expectativa do que se passa entre nós e a natureza, nesse momento, é da morte curta. É dessa que nós fugimos quando nos pomos na posição de dentro, quer dizer, na posição em que a nossa identidade é a dos sobreviventes. A morte se tornou veloz, não como a das guerras. A morte na guerra é veloz, porque a pessoa estava no lugar errado. Num acidente de trânsito, pode ser também. A morte veloz. Quantas vezes a gente diz, a pessoa saiu de casa tão bem e não voltou. Foi atropelada. Isso é uma experiência terrível. Essa experiência terrível está posta no horizonte muito próximo. Quando eu disse a morte é um virtual da vida do planeta, o que tem embutido uma ideia que depois será desenvolvida, de que o planeta se tornou um sujeito, a morte se tornou muito próxima e a espera da morte muito curta. A espera curta é um problema sério. Não tem mais estar no lugar errado, num lugar perigoso, à noite, sem proteção. Isso se pode evitar. Não vá lá. Nós podemos sempre estar no lugar errado, desde que não estejamos hiperbolicamente, exageradamente, fanaticamente, xiitamente, no lugar do sobrevivente, evitando de todos os modos todo o contato que possa trazer a morte, que é um virtual da vida do planeta, para dentro, onde nós somos, identitariamente, os sobreviventes. Essa morte veloz nos empurra para dentro. Quem pode ficar, fica. A maioria aqui, eu suponho, tem condição de ficar. Fica, fique. Quem não pode ficar, se cuide. É curioso que há uns 3 meses atrás, ainda se dizia, nos programas de televisão, nos jornais televisivos, nós entre nós, fique em casa. Agora se diz, use máscara, porque nós estamos precisando sair. Alguns. Eu estou há mais de 6 meses dentro de casa. Saí algumas vezes, mas assim, de garagem a garagem. Né? Estou há mais de 6 meses em casa. Não posso sair, eu sou velho. Estou no grupo de risco. Use máscara. Fique em casa.
Quem não pode, esses que nós chamamos os essenciais, os médicos, enfermeiras, enfermeiros, atendentes, pessoal que recolhe o nosso lixo, pessoal que nos traz a comida, os essenciais estão sendo os primeiros a morrer. Pode até ser que em comunidades pobres já se esteja produzindo, pelo fato de que as condições sanitárias do local, a chegada da saúde dos hospitais, dos médicos ao local, sejam tão precárias que ali se esteja produzindo uma espécie de imunidade de rebanho por morte. Não por vacina, que ainda não há, mas por morte. Que os pobres estão morrendo mais, nós sabemos. Em algumas localidades, isso pode significar que agora vão começar a morrer menos. E que talvez quem está saindo porque acha que acabou, e voltemos à vida antiga, não há novo normal, para muitas pessoas, infelizmente, comecem a morrer mais. Embora tenham melhores condições de não morrer. Talvez por isso o nível de infecção suba mais do que o nível de mortes nesse momento. A relação não seja mais tão estreita quanto já foi. Mas a questão é, quem pode ficar, fica. Quem não pode ficar, use máscara. Lave as mãos. Pequenas alterações, que, no entanto, têm um sentido. Os atos propiciatórios e os atos reparatórios, que reescrevem, que estão reescrevendo, não sei por quanto tempo, se ficará, talvez uma ética das máscaras fique, por um bom tempo, em relação aos outros e a nós próprios, uma ética das máscaras, né? Estão reescrevendo a nossa relação entre o dentro e o fora. Então, essa coisa pequena, fique em casa. Se tiver que sair, use máscara. Parece uma coisa simples. É simples, para quem tiver juízo. Mas, nesse simples, talvez esteja embutido, e eu estou pensando na questão do que se passa entre nós e a natureza, talvez esteja embutido uma requalificação do que significa dentro e fora hoje, quando a nossa identidade já não se define pela consciência, propriedade humana que é dentro, mas pela sobrevivência, resultado de um extremo cuidado que nós não precisávamos ter antes. Então, acho que hoje ficamos por aqui. E na próxima aula vamos falar da mudança de qualidade do medo. E essa mudança de qualidade tem a ver também com o tempo. Nós, há muito tempo, pelo menos desde o século XIX, nos acostumamos a viver entre o passado e o futuro, entre o tempo das causas e o do projeto. O nosso presente é um relé de passagem entre o passado e o futuro. O presente foi suspenso. Nós estamos vivendo um tempo presente suspenso que, a rigor, não tem passado, nem futuro, que pertença a esse tempo. Não que não haja futuro, haverá. Nem que não tenha havido passado, houve. Mas o tempo presente suspenso, como suspenso, não tem passado nem futuro. Isso alimenta um medo novo. Então, lidar agora com essa questão do medo, do tempo, é o que vamos tentar fazer na próxima aula. Nós estamos aqui avançando passo a passo, porque é assim, muito lentamente, que trabalha a filosofia. A não ser que não seja necessário mais formular uma questão, porque a ciência vai nos dar as respostas aos problemas.
É excelente que ela nos dê essas respostas. Vamos apostar tudo na ciência, porque os negacionismos anticientíficos vão nos matar. Então, apostar tudo na ciência. Esse neo-iluminismo de que eu falo, às vezes de brincadeira, né, pode nos salvar. Mas depois, se nós não tivermos agora formulado a questão do que se passa entre nós e a natureza, nós podemos ficar sem entender o que aconteceu. Só sabemos que passamos por um grande risco e a vacina nos salvou. Mas é que esse grande risco, que nunca aconteceu na nossa vida, quem passou pela Segunda Guerra, por exemplo, não tem ninguém aqui, acho que com idade de ter passado pela Segunda Guerra, mas quem passou pela Segunda Guerra sabe que, apesar de ela ter sido chamada Guerra Mundial, ela foi localizada na Europa, no norte da África, no Pacífico. Ela não foi mundial, no sentido de que ela não foi global. Hoje nós estamos passando por uma guerra global, por uma ameaça global. Isso é totalmente novo, nós não temos instrumental, teórico, reflexivo, poético, no sentido a que eu já me referi aqui, para compreendermos o que se está passando conosco, o que se passa entre nós e a natureza. Não temos ainda instrumental científico também, mas vamos adquirindo muito rapidamente. A ciência nos salvará, mas não definirá para nós a qualidade da experiência pela qual nós estamos passando e que precisa de um questionamento filosófico. Se a filosofia tiver definitivamente acabado, nós não conseguiremos fazer esse questionamento. Será pena. Será terrível mesmo. Porque isso que está acontecendo nunca aconteceu, mas, desculpem, se repetirá. E nós precisamos saber o que é, desde já. Então, estamos juntando aqui fiapos, como eu disse há pouco, a filosofia, se ainda existe, se ainda tem função, se ainda é válida, trabalha muito lentamente, ruminantemente, pacientemente. A ciência pode ser muito rápida, está sendo, graças a Deus. A filosofia, infelizmente, não. Ela vai devagar. A enorme probabilidade é que nós cheguemos no fim desse curso sem ter formulado a questão, mas com um material suficiente para vermos mais ou menos o horizonte dela. E depois continuamos. Então, ficamos hoje por aqui. O medo e o tempo para a próxima aula. E pronto, quem quiser falar, este é o bom momento.